Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que você está vendo e ouvindo esse podcast que vai ao ar agora no dia 6 de janeiro de 2023, primeiro podcast do ano, né? É uma satisfação, a durabilidade desse nosso projeto, onde nós trazemos aqui, por conta da intitulação do nosso podcast do Caos ao Case, pessoas que têm histórias de caos e de case. Hoje eu trago aqui, fazendo uma reprise aqui, né, Camille? O pessoal pediu, por conta de esse podcast gravado aqui nos estúdios de Costa do Sol Imobiliária, militamos no mercado imobiliário, e estamos hoje trazendo aqui mais uma vez uma pessoa que acaba lidando com todos esses assuntos do mercado imobiliário, com a parte de registro civil, muita gente fazendo perguntas, pedindo aí o retorno, ficou alguma dúvida. Então, desde já peço para você que ative as notificações aí do nosso canal, dá o seu like, compartilhe com os seus amigos, para que a plataforma possa entregar para mais pessoas. Sem mais delongas, trago para os senhores ele, Dr. Rafael Cimino. Valeu, André. Beleza? Beleza, e você? Na manhã do gato? Na manhã do gato. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como que passou aí o ano novo? Soltou fogos, tomou champanhe? Nada, trabalhando. Aí não fechamos, fomos direto. Não fechou? Ficou a noite toda lá aberto, doutor? A noite toda não, né? Ficamos até sexta ali, até o último horário. Tá, dia 30. Aí aproveitamos o fim de semana, deu para dar uma descansada. Esse ano caiu, né? Dia 31 e 1 caiu no fim de semana, então não teve muito feriado, né? Tá. Segunda já tava abrindo de novo. Tá. Foi praticamente um fim de semana diferenciado aí, mas... De folga. Mas continuou, né? Não teve nenhuma interrupção. Doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, olhando para aquela câmera, porque ele está nos vendo e ouvindo. Quem é o doutor Rafael Cimino? Família, cartório? Ô, André, obrigado aí pela nossa reprise já da segunda entrevista. Estou muito feliz em estar voltando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cimino. Eu trabalho em São Vicente como terceiro tabelião de notas, né? Já trabalhei em cartório anteriormente, fiz faculdade de Direito, né? Para quem ainda não conhece, cartório é uma atividade jurídica, né? Então você faz a faculdade, faz um concurso e acaba assumindo um cartório. Então esse daqui eu assumi o cartório por concurso. A gente trabalha com tabelião de notas, faz bastante coisa aí no mercado imobiliário, várias escrituras envolvendo compra e venda de imóveis, inventário, também a parte de divórcios, partilhas, né? E estamos voltando aí para mais uma entrevista no podcast do Caos ao Case. Do Caos ao Case. Então vamos manter aqui agora, doutor. Doutor, rapaz, o que o pessoal me pede agora, desde a sua estada aqui da última vez, e a temática é interessante, que de quando o senhor passou por aqui até hoje, aconteceu muita coisa aqui na região, e também eu vi que aconteceu algumas coisas aí de normativa e resolução por parte do Estado, a fim de facilitar algumas coisas, e apontaram lá o seu nome nas enquetes, né, para poder estar retornando. O pessoal se identifica bastante, dá a impressão que os assuntos são específicos. Sim. Mas na verdade acho que até mesmo por conta da especificidade, né? Sim. E por conta de um assunto que geralmente só corretores, advogados e contadores tá falando no dia a dia,
e eu percebi que muita gente comum tem interesse nos assuntos ligados à parte de cartório, esses atos notariais. Então, aqui conversando, o nome do senhor veio em pauta. Falei, opa, vai ser uma honra trazer o Dr. Rafael aqui novamente para poder ajudar a dirimir todas as dúvidas, apesar que sempre vai ficar. Então, gostaria aí da prontidão aí gratuita do senhor, dessa doação do tempo, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir socialmente com a sociedade. Ah, que legal, André. Não é doação nenhuma, é um prazer estar voltando aqui. Espero que podemos voltar numa parte 3 também. Sim. E várias outras. É sempre um prazer. E teve uma mudança bem, né, como você estava falando, André, embora pareça muito específica, uma coisa aqui que é muito importante no dia a dia dos cidadãos, eles conhecerem, né, essa parte que envolve os cartórios, tanto a parte notarial quanto registral, ainda mais aqui também, importante em Praia Grande, né, que é uma cidade que está sempre crescendo, construindo, sempre abrindo novas oportunidades de negócios. E nós tivemos ano passado, no finalzinho do ano, uma nova lei dos registros públicos. O ano passado acabou tem... uma semana. Tem 5 dias, né? Basicamente... O ano novo tem 5 dias, então o ano passado tem 5 dias. Uns meses atrás, tá. Alguns poucos meses atrás, que eram ano passado, teve uma nova novidade aí na nossa área, que é uma lei, que chama a Lei dos Registros Públicos, a nova Lei dos Registros Públicos, que informatizou, né, totalmente a parte de imóveis, mudou alguns prazos, né, prazo de prenotação, que é aquele prazo em que a escritura ela aguarda para ser qualificada pelo registrador, prazo de emissão de certidão, e, hoje, né, que agora é contado em horas. Eu acho que o mais importante de todas as modificações, que eu até tinha comentado com o André, é a possibilidade de se realizar a adjudicação compulsória pelo próprio cartório. Então vamos lá, doutor. Sim. A estrada do senhor justamente era, já que o senhor já bateu nesse assunto, Já. Então vamos deixar a adjudicação mais para frente. Tá. Dentro do seu ponto de vista, dentro do seu sentimento, quais são as principais modificações? Gostaria que o senhor pegasse tópicos de uma por uma e fosse trazendo aqui para quem está nos vendo e ouvindo. Sim, beleza, André. Então, essa lei nova dos registros públicos, o que acontece? Ela transformou todos os cartórios do Brasil em cartórios digitais. Né? Não é que transformou automaticamente, mas previu a obrigatoriedade de todos estarem aderindo a uma central eletrônica nacional, estarem informatizados. Porque aqui em São Paulo a gente já tem essa realidade já há um tempo. Os cartórios aqui já são mais modernizados, são eletrônicos. Hoje você consegue pedir uma certidão de matrícula de maneira muito facilitada pela própria internet, né, o site dos registradores. Só que no resto do Brasil a realidade muitas vezes não é igual aqui de São Paulo. Tem lugares tem cartórios que sequer têm conexão com internet, alguns lugares mais remotos, mais ermos, né? E hoje criou-se essa obrigatoriedade com essa nova mudança na lei de registros, que haja uma informatização geral. E ela impôs alguns prazos também para que se tenha celeridade na prestação dos serviços. Por exemplo, uma certidão. Hoje, se eu pedir uma certidão no registro de imóveis, o prazo... Uma certidão de matrícula. Para quem está nos vendo, a pessoa que não conhece, que é alheia a esse segmento, uma certidão de matrícula do imóvel, que seria tipo a certidão de nascimento do imóvel, né, contando todo o histórico. Qual seria o prazo? O que mudou, doutor? É isso, o prazo era 5 dias, agora se pedida de maneira eletrônica até 4 horas. Costuma sair em menos tempo. Né? E isso é bom porque a certidão de matrícula é essencial. Toda transação imobiliária, qualquer compra e venda, inventário, que a parte for fazer, vai precisar puxar a certidão de matrícula, que lá vão constar, como o André falou, a certidão de nascimento do imóvel e todas as intercorrências que ocorreram daquele imóvel. Você vai poder verificar se tem uma penhora, se aquele imóvel está indisponível, né? Se o imóvel ele tem algum débito. Né? Tem uma cláusula de incomunicabilidade. Uma cláusula de incomunicabilidade, exatamente. Cláusula de reversão. De reversão, exatamente, André. Tudo vai constar lá da matrícula, uma cláusula resolutiva. Todos esses ônus, que a gente fala ônus, tem uma servidão, todos esses ônus, gravames, toda a identidade do imóvel vão estar na matrícula. Então ela é um documento essencial.
né? E hoje é muito fácil, muito rápido se tirar uma certidão dessa. Ela fica pronta em até 4 horas. Tá, vamos lá. Para quem está aqui, para quem milita na área, sabe que nos cartórios se já nasceram digitalmente, ele vai no cartório, Sim. pediu, tá em mãos. E no digital, então, em até 4 horas, mas para ele poder ter essa emissão da certidão em até 4 horas, ele precisa ter o número da matrícula, ou só com alguns dados ele consegue essa matrícula? Ele vai precisar ter o número da matrícula. Tá. Precisar ter o número da matrícula para que ela seja já prontamente localizada lá no cartório. Então está condicionada a essa parte específica de ter em mãos o número da matrícula. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá. E quais são as outras alterações, doutor, que o senhor teve, que o senhor entende como relevante, que o senhor deu uma passada de olho? Teve uma alteração bem interessante, André. Não diz respeito, isso é bem legal. Não diz respeito necessariamente ali. Na verdade, não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Tá. Que teve no registro civil das pessoas naturais. Que é a possibilidade de você mudar de nome. Né? Antigamente, você precisava ter uma decisão judicial, precisava ter uma motivação para você modificar o seu nome. Hoje não. Com essa nova mudança, qualquer pessoa maior de idade pode modificar uma vez o nome, diretamente no cartório de registro civil. Então, por exemplo, meu nome é Rafael, eu não gosto, eu quero me chamar Paulo. Eu posso aparecer agora lá no cartório e mudar para Paulo. Tá, mas tem tudo a ver com o mercado imobiliário, sim. Daqui a pouco eu digo para o senhor por quê. Então, o camarada maior de 18 anos, que pensa em mudar de nome, às vezes esses influencers que tem um nome artístico, quiser colocar lá o nome artístico, ele pode, uma vez, independentemente de decisão judicial, fazer essa alteração. Para que essa alteração aconteça, doutor, está condicionado a ele no cartório onde foi feito o registro de nascimento dele, ou até por conta dessa unificação digital, ele pode ir a qualquer cartório? Então, hoje, por conta dessa interconexão dos cartórios, qualquer cartório pode fazer esse procedimento. Um cartório remete as informações. Isso, exatamente, para aquele cartório em que ele tem o registro de nascimento dele. Tá. Como hoje você também pode pedir, por exemplo, uma certidão do Registro Civil de São Paulo, você pode pedir no cartório Registro Civil de São Vicente, por exemplo. Eles fazem a solicitação, o cartório de São Paulo manda as informações e o Registro Civil materializa. Tá. Ainda batendo nessa, depois eu vou dizer para o senhor a questão do mercado imobiliário. Sim. Vou um pouquinho mais além, até por um caso específico de uma pessoa que me pediu esses dias. Ele está terminando um inventário extrajudicial da família lá e o advogado está querendo uma série de documentos. E 2 das pessoas nasceram em Portugal. Só que elas têm aqui visto no Brasil. E para ter visto no Brasil e ter RN aqui no Brasil, foi apresentada a certidão de nascimento. A pessoa, para terminar esse inventário aí, extrajudicial, que precisa de uma certidão de estado civil atualizada, indo no cartório aqui, ele consegue buscar no banco de dados essa certidão de estado civil atualizada, porque o camarada nasceu em Portugal, mas tem documentos passando e validando aqui em órgãos públicos brasileiros, não sei se é RGI, né? E consegue, doutor? Então, no caso, os herdeiros são portugueses, moram aqui com visto. Passaram por aqui com visto e estão de volta em Portugal. Estão em Portugal. Precisa para tirar a certidão de estado civil deles. Aí precisa ser a portuguesa. Porque eles estão registrados lá em Portugal, né? Sim. Ainda não tem essa interconexão internacional entre, por exemplo, um cartório e consulado. Tá. Nem entre cartórios de vários países isso ainda não existe, né? Tá. Tem se estudado fazer isso. Então essa interconexão é restrita ao nosso país. Aos cartórios do Brasil hoje. Mas se o camarada tem RNI aqui, sim. RNE, que o RNE, para ter sido emitido, teve lá acostado uma certidão de nascimento ou de casamento dele. Sim. Até por conta de ter esse documento anterior não consegue? Não, com a RNE sim, que é um documento oficial, é como se fosse um RG da pessoa. Tá, então com a RNE vai estar lá a certidão dele de casamento, de nascimento, mas se ele nasceu em Portugal, consegue atualizar essa certidão? Dá para atualizar. Lá em Portugal tem também os conservadores de registro civil, que seriam os registradores lá, lá chama conservador.
você consegue solicitar de lá a certidão. Tá. É possível também. Tá. Bacana a gente estar falando aqui. Eu estou fazendo de propósito para poder embolar para quem está vendo a pessoa normal que não milita na área, mas todo mundo é passivo aí de ter... Sim, acontecer esses casos. Acontecer esses casos e às vezes o advogado ele só quer fazer o serviço e a parte de documentação, o cliente que tem que estar servindo para ele e às vezes o cliente fica perdido, né? Às vezes ele acaba até trocando aí de advogado por conta de não ter tempo para... porque é uma coisa muito específica, né? E quando eu falei que essa mudança de nome tem um pouquinho a ver assim, com o mercado imobiliário, por conta, no caso, de pesquisas prévias, né? Às vezes uma pessoa que tem um problema, por mais que nós, aqui no Brasil, somos individualizados pelo RG, pelo CPF, mas a maneira da pessoa, quando troca de nome, dependendo da atividade que ela for fazer comercial, a pessoa vai olhar por nome que ela está usando naquele momento, né? Depois que vai fazer algo mais a fundo. Por isso que eu disse que de repente a pessoa é famosinha pro lado ruim aí. Ela muda de nome para, limpar o nome, né? Que já estava sujo. De certa forma ela mitiga. Pelo menos no Google o camarada não vai achar ele. Ainda não. Aí só vai achar na hora que entrar no RG, CPF. E até atualizar também no Google, nessas coisas, né? Ela vai estar sempre com o nome antigo. Quais outras mudanças, doutor, relevantes? Tiveram essas, algumas sobre cartório de títulos e documentos. Exemplo. Ele trata de documentos para fins de conservação. Então, se, por exemplo... sim. Isso me interessa. É a maneira de você dar publicidade. Você não quer registrar, mas quer dar publicidade. Não, muitas vezes não é nem isso. É você, por exemplo, tem algum documento seu e você não... Se tem medo de perder esse documento. Aí você registra lá para fins de conservação. E ele fica lá, e se seu documento rasgar, queimar, ou você perder esse documento, ele vai ter ali uma cópia dele, registrada com a mesma força probante do original que você perdeu. Ele trouxe algumas regrinhas. Quais seriam as regras? As regras é que, por exemplo, se você registra para fins de conservação, né, e perpetuidade de certo documento, por exemplo, um diploma de algum curso, não tem publicidade esse documento. Então, você registra um documento lá, você, André, eu, Rafael, vou lá e quero uma certidão daquele documento. Eu não consigo porque é uma coisa pessoal sua. Então, ele é um registro com uma restrição de publicidade. Tá. Né, tem essa regrinha nova também, ele regulou um pouco mais isso aí. Mas, de certa forma, para quem fez o registro, por mais que não tenha publicidade, ele acaba dando autenticidade que a pessoa, se você pressupor a partir dos princípios da anterioridade, olha, lá em outrora eu já havia registrado, sim. Então isso aqui não foi feito por conta de uma conveniência momentânea. Lá em outrora, ano passado, já é legítimo e já havia... Ele prova a data e a existência, que ele existe e a data que ele foi feito. Tá, show, bacana. E quais são os casos que as pessoas podem usar isso, doutor? Isso para qualquer tipo de documento. As pessoas podem levar para conseguir. É como se fosse um repositório, ele é um arquivo. E requer análise prévia? Não é feita análise, ele é apenas registrado, né? E é bem baratinho também, acho que custa alguns centavos por página. Assim, é um serviço bem barato. Ele serve única e exclusivamente para a conservação do documento. Esse ato é para todos os cartórios ou só para o cartório de imóveis? Só é uma atribuição de títulos e documentos. Que geralmente fica com o cartório de imóveis. Tá. É um cartório que fica anexado com o de imóveis, mas eles são diferentes. Ou não, né? Porque Cubatão, por exemplo, já não é anexado. Sim. Tem alguns lugares que é separado. São separados, né? Sim. São separados. E outras mudanças relevantes aí, doutor? Eles previram também alguns atos, novos atos que você pode registrar no cartório de imóveis, como, por exemplo, promessa de permuta. Antes você poderia registrar uma permuta. Hoje, permite-se que se registre a promessa de permuta, que seria ali aquela permuta de coisa futura, que pode ocorrer em algumas operações de incorporação imobiliária, que a pessoa troca futuras unidades por frações do terreno. Tá. Porque, na verdade, nesse caso, o que no seu sentimento o legislador tentou prever? Na verdade, aqui o legislador ele tentou pacificar uma questão, porque antigamente não tinha previsão de registro da promessa de permuta, só da permuta. Sim. Então, essas pessoas que fazem essa operação de permutar as unidades futuras pelo terreno,
para fazer o prédio, ficava ali uma dúvida se podia ou não registrar. A jurisprudência já tinha pacificado que podia, só que veio a lei agora e acabou com a discussão, elencando, né, esse como mais um ato passível de registro. Tá. Criou lá os procedimentos específicos? Sim, sim. Porque eu penso que no caso o dono do terreno, às vezes ficava em situações desconfortáveis, né? Porque a construtora, até por conta do investimento que requer um prédio, Sim. Ela, por garantia, ela queria o título do nome dela do terreno. Só que da fração dos apartamentos, enquanto não sei se é incorporação, o dono do terreno ficava vulnerável. Ficava sem nada, né? Podia nunca construir aquilo. Né? Como aconteceu em alguns casos aqui em Praia Grande, que está tendo um caos danado aí. Não sei se o senhor ficou sabendo lá. Não. Tem uma construtora aqui que deu um problema danado, aqui mais de 2.000 unidades. Nossa, aqui. Não construiu. Acabou não edificando e existe um movimento até do Tribunal de Justiça a fim de pacificar, mas percebemos que algumas pessoas, os investidores, menos mal, porque o investidor às vezes comprou com um pouquinho de margem e tal, e mesmo tendo que colocar algum dinheiro a mais para poder ter a sua unidade ali construída, muito bem. Agora, para um camarada, para um senhor de idade, que tem todas as suas economias em uma casa ou no terreno e permutou, o camarada perdeu a casa, que ali ia ter, e depois ele fica numa situação muito desconfortável, qualquer proposta que fizer, ele é obrigado a aceitar para não ter toda a perda de uma expectativa, né? Sim, sim. Então bacana aí a gente saber que o legislador está regulamentando a fim de dar segurança jurídica para o consumidor, que é a parte hipossuficiente aí do negócio. Né? Sim. Show de bola, doutor. Sim, show de isso bola. é bacana. Show de bola. E tem mais algumas outras mudanças? Tem algumas mudanças, por exemplo, mas não são assim de grande impacto, né? Muitas mudanças já foram incorporadas de regras locais aqui de São Paulo. Já vinha acontecendo? Já tinha normatização aqui em São Paulo, e eles basicamente copiaram o que estava em São Paulo e colocaram na lei. Eram atos normativos, né, que são abaixo da lei, que regulavam a nossa atividade, e pela experiência boa de São Paulo, eles pegaram isso e transformaram em lei federal, como por exemplo o registro de união estável, também isso é do registro civil. Hoje é praticamente um casamento, né, e teve a regulação lá, como você faz a conversão de uma união estável em casamento, que você pode fazer uma escritura de união estável e registrar, isso foi mais esmiuçado. Né, algumas regras de mudança de nome na união estável também. Se você não quer casar, mas estabelece união estável com alguém, você poderia acrescentar o nome da outra pessoa, desde que você registre essa união estável. Então teve esse tipo de regra também. Teve da adjudicação compulsória, que, a meu ver, foi uma das mais importantes, assim. Então traz para nós, doutor. Então a adjudicação compulsória. Primeiro, doutor, não é advogado, não é contador, não é corretor. A pessoa que está nos vendo e nos ouvindo, ele é influencer, ele é mecânico, sei lá, enfim. Ele não sabe o que seria uma adjudicação compulsória, primeiramente. Esquece a câmera, só estou falando aqui para mim, doutor. Então, a adjudicação compulsória, André, é uma ação de adjudicação compulsória, que ela consiste numa obrigação de fazer. O que isso significa? A pessoa ela pede para o juiz que o juiz substitua a vontade de uma outra pessoa. Então, por exemplo, a gente tem um compromisso de compra e venda. Aí você está me pagando as parcelas do compromisso. Aí você termina de me pagar, eu, Rafael, que sou o vendedor, eu tenho que assinar a escritura definitiva com você para a gente poder transferir o imóvel, já que você já terminou de pagar. Mas eu me recuso a passar essa escritura definitiva. Né? Então você pagou todas as parcelas, só que você é o comprador e eu o vendedor não estou querendo assinar a escritura definitiva. O que você faz? Você entra com uma ação de adjudicação compulsória. Para quê? Já que eu não quero dar a minha vontade vendendo, o juiz, a decisão judicial substitui aquilo que eu não estou fazendo, entendeu? E adjudica o imóvel para você, já que você já pagou tudo. E isso, até a mudança da lei, você só conseguia fazer mediante ação judicial. Então você está comprando imóvel, o vendedor você termina de pagar, você comprador, o vendedor não passa a escritura definitiva para transferir para o seu nome,
e você entrar com uma ação para falar, ó, juiz, eu paguei tudo e ele não quer assinar a escritura. Aí o juiz vai lá e compulsoriamente, por isso a adjudicação compulsória, ele dá uma sentença que tem o valor daquela escritura que o vendedor não quis passar. E você consegue registrar isso no seu nome. Então o juiz ele faz às vezes do vendedor que não quer passar a escritura. Ele substitui a vontade do vendedor. Entendeu? E isso era só possível mediante ação judicial. Você tinha que entrar com uma ação para poder ter a escritura definitiva, né? Não a escritura, mas um pronunciamento judicial que substitui aquela escritura que o vendedor não quis passar. Tá, bacana. Isso aí o senhor está trazendo uma questão de um contrato entre as partes, onde a pessoa não otorgou a escritura para outra. Quais razões e quais motivos que o vendedor poderia se negar, o que motiva ele a se negar a de otorgar a escritura, doutor? Vários, às vezes é má fé mesmo, o cara é picareta, ele recebe e depois não quer passar a escritura. Às vezes ele não pode mais, ele sumiu, você não sabe onde ele está. É um contrato que já foi pago há muito tempo e nunca se passou a escritura e não sabe se mais onde está a pessoa. Tá. Né? Não sabe se ela morreu ou não. São vários. Geralmente é isso. Tá. E na adjudicação compulsória, ainda na adjudicação compulsória, a pessoa estava pagando, caso o vendedor sumiu, por exemplo, e o camarada ali pagou partes, é possível ele depositar e conseguir a adjudicação compulsória extrajudicialmente? Ele vai precisar extrajudicialmente. Ou teria que apresentar a quitação? Tem que apresentar a quitação. Na extrajudicial tem que apresentar a quitação e é feita uma notificação pelo registrador para ver se tem alguma oposição por parte do vendedor. Tá. Porque o procedimento extrajudicial ele sempre pressupõe que não tem briga entre as partes. Né? Então, qualquer sinal de litígio ou resistência por parte do vendedor, o procedimento é encaminhado para o judicial. Aí sai do ato administrativo e vira judicial. Vira judicial. Tá. Na verdade, o legislador fez previsão de tentar desafogar o sistema. Sim. Mas na eventual possibilidade de litígio, perder tempo com aquilo ali para clarear aquilo para o juiz decidir de uma melhor maneira. Exatamente. Né? Isso é muito parecido com a usucapião extrajudicial também. É intimado o proprietário, são intimados os entes públicos, e se não tiver oposição de ninguém, é feito extrajudicialmente. Doutor, na usucap extrajudicial, eu até no nosso último bate-papo, o senhor passou que existia uma limitação de atuação por conta do cartório, né? Tendo que cada um atuar na sua cidade de origem, correto? Correto. Mantém-se? Da usucapião extrajudicial, mantém-se. E no caso de adjudicação? A adjudicação não tem previsão de territorialidade, né? Não ocorreu essa previsão. Na usucapião, quando ela saiu, teve uma limitação de da territorialidade. Na adjudicação compulsória também é feita uma ata notarial, porém não se tem limitação territorial por enquanto. Talvez nem tenha, por quê? Porque na adjudicação o tabelião não precisa necessariamente fazer uma diligência no imóvel que na usucapião. Na usucapião ele tem que ir até o imóvel, verificar as condições, quem que está morando lá, quem que exerce efetivamente a posse. Na adjudicação não, ela é mais uma análise documental. Você verificar a quitação, os contratos, a cadeia de transmissões. E na usucapião ele traz o ônus da evicção dele, né? Sim. Do sentimento, da interpretação. Ele tem que ir lá verificar, né? Ele não tem necessariamente, ele não dá um juízo de valor, mas ele vai verificar quem que está exercendo efetivamente a posse. E por ele ter que fazer essa diligência, ele só pode fazer dentro do município dele. Né? Então a ata só pode ser feita no cartório de notas da cidade em que é localizado o imóvel. Na adjudicação compulsória extra não tem essa limitação territorial, porque a priori, né, não há que se falar em diligência por parte do tabelião, não tem essa obrigatoriedade do tabelião verificar se a pessoa que está pedindo efetivamente mora lá. Né, ou exerce a posse. Porque se ela tem um contrato quitado, é mais análise da quitação e do contrato. Tá. E de outros elementos. Né? Tá, bacana. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui ainda com referência à adjudicação.
O camarada tem lá uma demanda jurídica com o outro e penhorou ali um imóvel, 2 imóveis da outra parte. A outra parte não se manifestou, passou aí as instâncias que tiver que passar. Existe a possibilidade, a partir desse processo judicial, e o camarada entrar com a adjudicação extrajudicial no cartório? Com o imóvel... Penhorar em favor dele? Tá, não, eu entendo que não. Tá, isso talvez também tenha mais regulamento, porque geralmente quando sai essas leis, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele publica alguns provimentos especificando como é que é o procedimento, que nem ele fez com o uso capião. Então talvez ele fale disso, mas... Para regulamentar, né? Para regulamentar direito, mas eu, Rafael, respondendo aqui, a minha opinião, eu acredito que aí não poderia ser extrajudicial porque tem um litígio sobre aquela propriedade. Mas o litígio em tese, eu quis passar que o litígio em tese terminou, porque a pessoa já penhorou o imóvel em seu favor, passou todas as instâncias que tinha que passar. A pessoa que vai estar adjudicando... Voltou a ação, isso. E ele quer fazer a adjudicação compulsória? Daí está penhorado, daí o que ele faz agora? Já passou primeira, segunda, terceira instância, não tem mais o que a outra parte fazer, ele adjudicar em nome dele, né? Sim. Sim. Ah, entendi. O processo já... É como se fosse um cumprimento de sentença, já acabou as prazos. Sim, sim. Em vez de ele ter que adjudicar, fazer isso extrajudicial, porque ele já teve todo o tempo da demanda judicial, não sabe qual tipo de cobrança que foi, né? Ah, entendi. Tá. No caso, você está falando o credor adjudicar o imóvel para pagar a dívida. Isso, de um imóvel que ele já havia piorado e passou primeira, segunda, terceira instância. Tá. Já está penhorado em favor dele. Entendi. É que essa adjudicação, elas têm o mesmo nome, só que elas são adjudicações diferentes. Essa nossa que a gente está falando, que é da extrajudicial, ela serve para substituir a vontade da pessoa. Tá, na parte negocial... Isso, é negocial. Quando é para satisfazer o crédito, é um ato de força, né? Tá. Então é sempre judicial. Tá, ele não poderia adjudicar para pagar a dívida dele extrajudicialmente. Tá. Não, é bacana deixar claro isso, porque às vezes quem está de fora olhando são coisas... E é o mesmo nome, só que são coisas diferentes. Distintas, né? Isso. Até por conta da natureza é bem diferente. Sim. Correto ou não? Não, perfeito, é isso. Porque tem 3 formas de satisfazer o crédito judicialmente. Você tem a arrematação, que você leva o bem a leilão, né, e pega o dinheiro que quer arrematar. A alienação particular, você mesmo vende o bem do devedor, e tem a adjudicação que você pega o bem dele, né, você adjudica o bem para si para pagar a dívida. Né, e essa adjudicação é diferente da adjudicação que é substituir a escritura da pessoa que não passou a escritura. Uma, que é judicial, é uma forma de satisfazer o crédito. E a outra é uma forma de cumprir, né, o negócio, de fazer concretizar o negócio jurídico. Tá. Né? Então teria essa diferença. Então aquela outra do crédito é só judicial. Tá, bacana, doutor, bacana. Com referência aí no que tange essa mudança na lei de registros públicos, o senhor acha que é isso? Sintetizou aí? Ou tem mais alguma coisa assim relevante aqui? Deixa eu ver. Vê aí se está vindo na cabeça mais alguma outra coisa relevante. Que teve bastante modificaçãozinha. São tem que coisas estudar, cara, tem que estudar a cartorária, hein? Tem que estudar, tá toda hora mudando. Toda hora. Né? Todo ano vem alguma lei nova. Mas o Brasil é assim, né? Eu via dizer que a única lei que não cai no Brasil é a lei da gravidade. Todas as outras estão sempre caindo, né? Tá tendo aí alterações, né? Sim, sempre. Estão sempre mudando. Aí você compra livro, desatualiza, tem que jogar fora, entendeu? Né? Não dá tempo de sair segunda edição, já mudaram a lei, né? Mas essas acho que foram as mais importantes. Modificações, muitos dispositivos que mudaram, transformaram, né, os registros em eletrônicos, né? Eles preveem ali que os registros têm que se integrar numa central. Essa questão dos registros eletrônicos, doutor, vamos lá, o imóvel de São Paulo, estou aqui na Praia Grande, eu consigo registrar hoje eletronicamente no cartório de registro lá? Consegue pelo computador, pela central tem
é uma pessoa jurídica chamada Operador Nacional de Registro, que opera aquele site dos registradores. Que você consegue protocolar hoje, por exemplo, uma escritura online já direto no registro em São Paulo. A escritura tem que ser online? Não, ela pode ser uma escritura física, mas aí você digitaliza ela, assina digitalmente e envia. Assina digitalmente que é um protocolo? Não, a própria escritura escaneada, você assina ela no PDF digitalmente. Ah, tá. Então, para o cliente que já assinou uma escritura e não registrou, ele assina novamente? Ele assina o documento eletrônico, né? Tá. A gente assina, na verdade o cartório de notas geralmente já faz trabalho, a gente assina com o nosso certificado digital e envia pelo e-protocolo, vai direto para São Paulo, aí assim que sai o registro, o registrador ele dá um boleto para a gente paga, dá uns 2, 3 dias para compensar o boleto e sai a matrícula já atualizada, ela sai uma matrícula digital. E tem o mesmo valor que aquela matrícula tradicional amarela que você pede física. É o mesmo valor. É que a diferença é que uma é digital e a outra é física. Que hoje é amarela, né? Eu lembro dela lá no passado branquinha, depois foi para aquele papel moeda esverdeada, né? Já mudou. Ela vai o papel de segurança, né? E depois veio para esse amarelo. Sim. E esse amarelo já está um certo tempo já. Já. Né? O amarelo já está um tempinho. Já está um tempinho. Doutor, está quanto tempo militando na área? Esse ano vão fazer 6 anos. Tá. Obrigado, André. Fazer 6 anos já. Vai ser 3 anos no outro cartório, no primeiro cartório que eu trabalhei, e agora 3 anos em São Vicente. Tá. Lá no terceiro cartório de notas. Cartório de notas. Isso. E qual a diferença do cartório de notas para o cartório de registro de imóveis? Bom, eles são cartórios. Partindo do pressuposto que quem está ouvindo é lei. Camila, quiser dar uma gelada aqui, né, Camila? Não uma gelada de cerveja, gelada no ar aqui. Uma boa, hoje tá com cara de sexta, né? Mas acho que não é sexta ainda. Hoje é quinta-feira. É quinta. Amanhã Sair do ar na sexta-feira. Então já dá para ter a gelada. Já dá para ter a gelada. Então, o cartório de notas, André, o que ele faz? Quando você quer comprar um imóvel, você tem que passar num cartório de notas para fazer a gente faz a escritura de compra e venda, que nada mais é do que um contrato formalizado de maneira pública. Né? E qual que é a função do tabelião? O tabelião ele dá um assessoramento jurídico para as partes, ele vai ver a documentação, tanto do comprador e do vendedor, e vai falar, olha, isso daqui dá para fazer ou não dá para fazer, tem um risco tal ou não tem um risco tal, ele informa as consequências desse ato, fiscaliza o recolhimento dos tributos que incidem numa compra e venda, por exemplo, você tem que recolher o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então o tabelião vai fiscalizar isso e ele atua ali como um auxiliar do fisco, né, praticamente, porque a gente fiscaliza o recolhimento dos impostos para a prefeitura. E ele preside o ato, né, da lavratura. Então, feita a escritura, o contrato, o tabelião vê, está tudo de acordo, podemos fazer essa escritura, ele vai redigir, faz consulta para ver se tem alguma das partes está com bem disponível ou não, se o imóvel tem algum problema ou não, e aí formaliza o ato, né? Recolhe o imposto, formaliza o ato. E ele também pode, o que ele faz também? Às vezes a parte que é um ato, ela chega lá pedindo, eu quero uma compra e venda, mas na verdade é uma dação em pagamento, ou é uma doação. Né? Então ele vai explicar para a parte qual que é o melhor ato adequado para o objetivo dela. Ela tem que ter esse orientamento que faz o tabelião. Então a escritura em si está pronta, está feita, mas isso não basta ainda para você transmitir a propriedade, ou seja, passar a propriedade do vendedor para o comprador. Aqui no Brasil você precisa registrar essa escritura. Então a escritura é levada para o cartório de registro de imóveis, que é um outro cartório, né, que é o registro de imóveis que faz o registro, e ele faz uma segunda análise da escritura. Ele vai verificar novamente se foi recolhido imposto, se a parte que está vendendo efetivamente consta como proprietária na matrícula, se tem algum ônus na matrícula que impede essa alienação, né? Ou se tem algum ônus que não impede. Né? Ele faz mais uma segunda análise e registra a escritura. Né? Saindo do registro, aí sim o comprador ele pode falar que ele é o proprietário do imóvel. Então, basicamente é isso. No cartório de notas se faz o contrato, a escritura, e no de imóveis você registra essa escritura. Você faz a transferência da propriedade.
Então é muito importante, quando você faz a escritura, você tem que levar ela logo para registro. É importante que leve logo, por quê? Porque senão você não vira proprietário. Esse vendedor, se ele tiver de má fé, ele pode vender para uma outra pessoa e registrar antes. Mesmo que a escritura seja posterior, se ele registrar primeiro, vale a que registrou primeiro. Entendeu? Não a que foi feita antes. Então hoje com essa... Só para poder, de repente, fechar todas as possibilidades. Então hoje o melhor do cenário seria onde o comprador está recebendo a escritura, já pedir que faça eletronicamente ali o protocolo do registro. No registro de imóveis, porque daí é just time, né? Você não dá margem para uma pessoa mal intencionada aplicar golpe, correto? Exatamente. O ideal é que isso já seja feito direto o registro. Não esperar no outro dia para não. Gerar um volume X do cartório para levar, para não ser mais uma estrutura e já fazer ali naquele momento da mesa do escrevente, já fazer o protocolo também do registro de imóveis, correto? Correto. Bacana. Doutor, quanto a inventários? Inventário, a gente sabe, que eu não me lembro o ano e nem a lei, que regulamentou de fazer no cartório. Sim. De quando que essa lei, qual a diferença dele para o inventário que tramita diretamente no fórum? Essa lei é de 2007, André. Começou a permitir que os inventários fossem feitos nos cartórios de notas. Tá? Essa lei ela é um grande avanço. Na verdade, vários países, todos os países que adotam esse nosso sistema de notariado já faziam inventário há mais de 50 anos em cartório. O Brasil era o único país ainda que não fazia inventário em cartório. E aí os inventários demoravam anos, né? Alguns até 10, 15 anos para serem concluídos, assim, que é um absurdo. A pessoa tem que esperar tudo isso por causa de inventário. Hoje o inventário, a depender do caso, ele é feito em uma semana no cartório. Tem vezes que você faz numa semana, na outra já está até registrado. Você vê a velocidade que ficou o inventário. Hoje a única limitação para não fazer inventário, e essa limitação também tem caído ultimamente por algumas decisões judiciais, é o inventário quando tiver algum herdeiro menor de idade. Tirando esse caso, todos os inventários podem ser feitos, ou algum incapaz também, algum herdeiro incapaz. Ou quando tiver litígio também. Ou quando eles não tiverem de acordo, exato. Se tiver um litígio, eles não tiverem de acordo, aí vai ter que ser judicial. Sempre que tiver não acordo, as pessoas não tiverem consenso sobre o procedimento, vai ser judicial. Tá. Sempre que tiver briga, é judicial. Mas você falou que mesmo no caso quando tem menor, está caindo também. Então existe a possibilidade de fazer inventário extrajudicial com menor? O que acontece? Quando tem um menor, é obrigatório sempre a intervenção do Ministério Público para zelar pelo interesse do menor. Só que tem algumas decisões que já estão permitindo inventário com menor de idade, no caso da partilha ser igualitária. Por exemplo, 2 herdeiros, um menor ou maior, fica 50-50 para cada um. Mas vai sempre precisar de autorização judicial para fazer nesse sentido. Então, querendo ou não, vai ter que passar, mesmo com o menor, vai ter que passar pela via judicial. Mas já é um caminho já que estão caminhando para permitir com o menor, interessado menor, nesses casos em que a partilha for igualitária, e também quando o falecido tiver deixado o testamento. Quando ele tiver deixado um testamento, vai ser primeiro cumprir o testamento judicialmente e depois fazer o inventário extrajudicialmente. Tá. As pessoas, os advogados, têm aderido, têm se conscientizado da facilidade que é o inventário extrajudicial? Sim, com certeza. Com certeza. É melhor para todo mundo. É para o advogado, para os herdeiros. Entendeu? É uma facilidade incrível. Né? Você, só de não ficar anos no judiciário para finalizar o inventário já é um peso que você tira. Né? Os custos são menores também, é tudo muito mais rápido. Você às vezes tem pressa em vender um imóvel, algum imóvel do falecido, judicialmente você tem que esperar tudo acabar, terminar, demora anos. Extrajudicialmente você já consegue vender dentro do próprio inventário, você faz uma cessão de direitos hereditários. Então assim, isso dinamiza bastante o mercado, essa velocidade que são feitos os inventários. Tá. Bem interessante. Bacana, doutor, bacana. Deixa eu falar aqui uma coisa para o senhor. Com referência, eu vi aí que nós estamos em pleno 2023,
Mas parece que não, nos 3 últimos anos, tá tudo muito novo, Tá, né? tá. Nós falamos no podcast que gravamos com o senhor há um tempo atrás do e-notariado. Sim. E aí, alguma coisa mais mudou? Qual a percepção hoje das pessoas? O que o senhor pode dizer aí depois de... Vai fazer 2020, 2021, 2022, vai fazer 3 anos, né? 3 anos. Então, o e-notariado, ele pegou, né? Podia não pegar, falar uma coisa nova, mas assim, ele pegou, é uma coisa que muita gente prefere fazer, principalmente quem está fora do país. Isso facilita muito. Você conseguir um serviço no consulado, meses para você agendar a pessoa que mora fora no consulado para conseguir alguma coisa, você faz pelo cartório online, muito mais rápido, né? Procurações, inventário, compra e venda, né? Todos os atos, testamento, todos os atos você pode fazer na via digital, né? Então foi muito bom. Lá no cartório já fizemos mais de 1000 atos na via digital, que eu considero bastante nesses 3 anos, né? Entre certidões, escrituras, inventários, entendeu? Já foi bastante coisa. E uma novidade que teve, que nós fazemos também transferência de veículo, né? E no ano passado instituiu-se o documento de transferência eletrônico de veículo. Tá. Né? Então quando a gente faz como hoje, você vai comprar um veículo, dá um modo tradicional, você vai no cartório e reconhece firma do veículo. E aí leva no Detran, o cartório comunica o Detran para que houve essa transferência. Com o documento eletrônico, você consegue mandar também pelo notariado e ele já automaticamente ele reconhece a firma e já comunica o Detran automático. O sistema está interligado com o Detran já para comunicar as vendas de veículo. E esse ato precisa das duas partes estarem presentes? Tanto o vendedor do veículo como quem vai receber o veículo? É tudo online. Agora é tudo online. A pessoa ela upa o documento lá, assina. Tem que fazer o upload do documento? Ela faz o upload, porque o documento é eletrônico. Ela faz o upload desse documento quando for eletrônico. Né? A pessoa, se ela quiser, ela pode imprimir e levar lá para assinar de uma maneira tradicional. Tá. Então, pelo Renavan, faz o upload do documento? Isso, faz o upload lá nesse notariado, assina, a outra assina e já vai automático para o Detran. Que bacana. Ficou bem mais fácil também. Que bacana. Mas o pessoal ainda tem preferido fazer físico. Por qual razão você acha que as pessoas... Porque esse eletrônico você precisa ter um certificado digital, muitas vezes internet, tem todo quando você está fazendo a primeira vez, não é tão intuitivo, né? É um sistema, na verdade o sistema ele é bem intuitivo, mas a pessoa às vezes ela não tem familiaridade? Não tem familiaridade, não quer e prefere o tradicional. Então a maioria, nesses documentos novos, eles imprimem o documento, assinam e levam no cartório para reconhecer. Tá. Às vezes tem mais segurança de que, eu assinei físico lá no cartório, eu sei que vai mandar certinho, como sempre fiz, entendeu? Então o pessoal ainda prefere mais fazer o físico. É mais essa questão de quebrar o paradigma e essa coisa da cultura da pessoa, né? Sim. Não, sempre fiz assim, por que pode ser. Tem isso também. Tá. Mas os clientes lá preferem do físico. Doutor, uma coisa que eu usei muito aqui e depois instruí algumas outras pessoas, a questão da ata notarial. Sim. O que consiste? Quais são as possibilidades? De que maneira o senhor olha para esse ato? E se teve alguma mudança, se existe possibilidade de mudança? Não, a ata notarial é um meio de prova muito interessante e versátil. Você pode usar ela para várias situações e ela é pouco conhecida, né? Infelizmente. Mas ela é uma prova muito forte para você usar em juízo, né? Porque ela nada mais é do que a atestação de fatos pelo tabelião. Atestação? Atestação de fatos pelo tabelião. Ou seja, a partir dali ele passa a ter conhecimento. Exatamente. Você vai chamar um tabelião para olhar alguma coisa e ele vai escrever lá tudo que ele está vendo, tudo que ele está ouvindo. E aquilo tem fé pública, tem uma força muito grande. Então, se alguém te xingou na internet, você faz uma ata e a pessoa depois apaga isso, mesmo que a pessoa tenha apagado a postagem, o tabelião lá falou que a postagem teve. Então, ela teve. A outra parte vai ter que provar que não teve, entendeu? Ela vai ter que fazer prova contra isso. Tem uma presunção de veracidade, o que o tabelião fala na ata, né? Então, se ele falar, aqui tem uma rachadura,
E aí no dia seguinte não tem mais. Naquele dia, naquela hora, tinha uma rachadura. Então aquilo é uma prova em juízo muito forte, né? O tabelião constata fatos em determinados períodos de tempo e para você contradizer isso é muito difícil. Então, se usar isso em prova, em juízo, é muito difícil. Né? A pessoa falar alguma coisa e te ofender e depois ela falar que não falou e você tem uma ata, né? É muito difícil ela conseguir provar que ela não falou aquilo. Né? Porque o tabelião está ali como um profissional imparcial. Ele vai ouvir ali o que está acontecendo e vai narrar aquilo. É uma narração, né? Do que ele está sentindo ali. Tá. Não, bacana. São várias variáveis aí que, sim, somadas, vai fechando aí as possibilidades de ação dos malfeitores, né? Sim. Porque ainda existe muito malfeitores, né, doutor? Sim, não, sempre, né? Parece que está crescendo ainda. O pessoal vai fechando e eles vão abrindo outras portas, né? Eles vão, O Estado vai dando meio de poder mitigar essas possibilidades. Eles vão por outro caminho, né? Doutor, eu tenho aqui uma pergunta minha muito pessoal. Sim. Com referência à parte, a gente percebe que os cartórios têm lá sua maneira de começar a redação da escritura e o corpo da escritura, só que em um dado momento todos eles acabam tendo convergência no que diz a parte da artigo X, não sei se é 42 ou 43, da lei X, a dispensa o comprador dispensa as certidões. Qual a sua interpretação pessoal? Me passa o número, não sei se eu lembro o número da lei aqui, o artigo, com referência a essa dispensa das certidões. A Lei 7433 é uma lei antiga, da década de 80, que trata das requisitos da escritura pública. Tá. O que acontece? Ela fala que ou você apresenta essas certidões ou você dispensa elas. Aí vem uma lei em 2015, que eles chamam que é a Lei da Concentração dos Atos na Matrícula. Que deveria, em tese, estar na matrícula. Se alguém tivesse interesse... se o cara tem uma ação e ele não averbou isso na matrícula, quer dizer que ele não quer que tenha ciência. Entendeu? Então, essa lei falou o quê? Que atos que não estão na matrícula... Isso, inclusive, foi uma modificação nova também dessa lei de registros. É um ponto importante. Tá, então vamos... eu quero provocar. Minha ideia aqui... Não, sim. Eu vim hoje para provocar, doutor. Não, eu gosto de provocação. Tá. Se não tivesse, não ia ter graça. Tá, Tem que apertar a ferida ali. Até a lei de registros públicos, ela consolidou esse entendimento. O problema é que o judiciário não entende assim. Então, por exemplo, hoje, pela lei, se o vendedor está sendo executado e essa execução não tá na matrícula do imóvel que ele está vendendo, tem só na certidão, o comprador, em tese, poderia comprar sem problema nenhum, pela lei. O problema é que o judiciário, às vezes, parte do judiciário entende que mesmo que não está averbado na matrícula, essa execução recairia sobre o comprador porque ele teria que ter feito a pesquisa das certidões. Eu acompanho o judiciário, tá? Sim. Eu penso como judiciário. Eu penso porque, independente... O que ocorre, doutor? É que o senhor, graças a Deus, estudou muito, é tabelião. Mas para quem está advogando aí... Sim. Já teve caso aqui que o jurídico aqui fez protocolo, o senhor conhece muito bem a chefona do jurídico. Sim. E você fez um protocolo lá em janeiro, pedindo para constar na matrícula, e você só tem a decisão no final do ano. E até lá o camarada já acabou dissolvendo aquele imóvel. Eu independentemente dessa lei, eu penso que a boa-fé ela não pode ser presumida, tem que ser provada. Tem que tirar as certidões. Peraí, você tirou as certidões do TJ, de protesto, aquele camarada lá, o credor, tem protesto contra esse vendedor, tem aqui falando do imóvel, se você dá uma lida no processo, está falando daquele imóvel, você vai correr o risco? Quem garante que esse pseudo comprador não só está sendo usado para poder transferir? Doutor brasileiro é de uma criatividade. O que acontece? Se isso está na matrícula, você presume a má fé da pessoa, né? Mas se está nos processos? Se isso não está, você tem que provar que o comprador estava de má fé. Sim, como? Ele não tirou as certidões.
se tirasse uma certidão, se você está falando de venda do bem imóvel, no mínimo você está acompanhado de um corretor. Tirou a certidão do Tribunal de Justiça, ia constar aquele processo contra aquele camarada, nos autos processos, na certidão de objeto e pego, você ia ver que está falando, pedindo a indisponibilidade daquele bem. Certidão de protesto, a mesma coisa. Espera aí, olha o valor da dívida. Se ele vender esse imóvel, ele tem outro bem imóvel ou alguma outra coisa móvel que possa garantir esse problema? Eu comungo do seguinte, tudo bem, ele deve lá 200, 300 mil reais. Apresenta-se as certidões, menciona-se o problema, mas que apresente esse boné, que também vale 300 mil reais, como laço patrimonial, para que possa garantir aquela demanda. Isso, às vezes a gente coloca até isso na escritura. Coloca, doutor. Coloca quando a pessoa ela tem muitas execuções, a gente declara ali, olha, ele está vendendo esse imóvel, mas ele declara que tem imóvel tal, para garantir as dívidas dele. A gente coloca. Então porque às vezes eu me sinto um ET, às vezes, porque o profissional, seja ele o corretor, o advogado, o contador, ele às vezes tem uma maneira de trabalhar, só que quem está vivendo o caso concreto ali, o corretor, poxa, nós estamos vendo o caso, fala, olha, por favor, eu quero que conste na escritura essas certidões, por conta disso, e às vezes você percebe que o escrevente fica... ele não gosta. Porque está na cabeça dele, não sei se está precisando estar inventando moda, ou se ele está tomando partido, fala, quero que conste essas certidões, quero que conste que está prestando isso aqui como laço patrimonial, porque senão, se ele me vender esse aqui hoje e amanhã vender o outro, se ele ficar sem nada. Eu deixo meu cliente sem garantia nenhuma. Quero que conste aqui o laudo de vistoria, para que a posse é hoje e vai ser entregue dessa maneira. Então, às vezes, sem querer, acaba criando aí desconforto entre o prestador de serviço, no qual eu me enquadro como corretor de imóveis, e com o escrevente que está lá do outro lado com o olhar do Estado, né? Que não está vivendo o lado do drama ali. Não está vivendo... É erro da minha parte? Excesso da minha parte? Não. Isso é uma discussão muito grande, assim, né? Tem muito advogado, assim, tem muitas pessoas que entendem como você, acho que até a maioria das pessoas. O senhor pensa ao contrário, né? Não, eu não penso ao contrário. O que acontece é que eles falam que tem um sistema de registro mais fraco e mais forte. O nosso era fraco e caminhou para forte. O que seria o forte ou o fraco? Seria aquele que a maior parte dessas todas as informações do imóvel deveriam constar na matrícula, né? Os registradores que, na verdade, que defendem mais é isso, de que assim, o que não está na matrícula não pode ser oposto para o comprador. Então, se não tem lá essa execução na matrícula, o comprador ele pode ficar sossegado que não vai recair nada sobre ele. Só que o judiciário não entende assim. É que o judiciário, sabendo da ineficácia do diário, porque às vezes o juiz toma uma decisão ali na hora, de pronto. Só que até executar aquela decisão dele, procrastina muito. Ele não tem oficial de justiça o bastante para cumprir todos os atos. Os devedores, a pessoa que tem que ser citada, eles acabam sonegando de receber essa citação para poder ser cumprido esse ato. Os cartórios estão abarrotados de demandas, às vezes, demandas de groselinha, que as pessoas estão discutindo por coisa boba. O judiciário muito abarrotado, que graças aí de 3, 4 anos para cá, com essas questões de fazer atos extrajudiciais, melhorou bastante. Melhora muito lá no passado, quando pode se fazer inventário extrajudicial. Quando vem para poder fazer o ZUCAP, fazer a adjudicação e tantos outros, eu penso que o cartório acaba sendo de verdade uma extensão do judiciário e exercendo seu papel com muita maestria. O problema é que o judiciário está muito sufocado faz muito tempo. Não anda. Não tem mão de obra suficiente para poder dar andamento em todos os atos. E a digitalização dos processos é de pouco tempo para cá, né? A gente percebe que um processo digital já acabou faz tempo e o físico está lá e vai, e some, aparece, né? Então esse mundo perfeito aí, acho que ainda vai demandar de muito tempo ainda, mas vai chegar. Mas eu não
eu discordo, porque eu vejo aqui, lá no cartório o camarada é bonzinho, comportamento maravilhoso. Sim. Mas aqui nós percebemos como são eles Sim. na sua essência, né? Algumas coisas não são faladas, mas são percebidas, o corretor percebe, olha, André, lá está acontecendo isso, eu vi isso, aquilo, então tá bom. Sim. Nem tudo é preto no branco, não, né? Sem criar juiz de valor, nós não devemos criar, mas nós criamos aqui juiz de valor. Não, mas tem que criar mesmo, né? Você tem um juiz de valor ali para ver se tem um indício de fraude, a gente tem que recusar o ato, né? Se tiver alguma coisa falando, não, isso aqui está errado, mas está conforme a lei, sim, mas a intenção se tiver algum indício de que tem uma fraude ali, a gente não pode fazer o ato. A gente breca, mas eu entendo, que a lei ela caminha nesse outro sentido, né? Mas ainda assim o judiciário reconhece a necessidade das certidões. Mas a lei hoje ela fala que não tem que pedir certidão. Ela fala, mas é como você falou, isso não vai garantir o comprador. Isso muitas vezes não vai dar garantia para ele, porque o nosso sistema por muito tempo foi assim, né? E as pessoas ainda não têm, elas têm que ainda se adaptar, querer levar para a matrícula todas as situações, né? Não, e o tempo entre uma decisão e até chegar na matrícula, esse levar nem sempre é por conta. Você leva lá no registro de imóveis, não performa. Não é assim dessa maneira. Ele só cumpre o ato mandado diretamente via ofício do judiciário. Não adianta você chegar lá ao portador e registrar. É muito bacana, só que na hora de aplicabilidade disso, existe uma discrepância muito grande entre o mundo ideal e o mundo real. No mundo real existe conflita bastante. O cartório de registro em cumprir os atos. Perceba até bastante divergência, às vezes aí mero erro material, e eu vejo aí eles recusando escritura, às vezes por coisa que em tese seria boba. Não sei qual que é o papel do cartório de registro de imóveis, mas acaba tendo até uma exposição desnecessária do cartório de notas ou até mesmo do escrevente do cartório do judiciário, né? Porque na hora de registrar, o cartório de registro acaba não recepcionando e prenotando na matrícula do imóvel aquela intenção. Não sei se é a mesma percepção do senhor como notarial. Não, às vezes acontece isso. Acontece um pouco. Né? Tem às vezes alguns atos que você quer levar para o RI, eles não registram de cara, tem que vir por mandado judicial. Né? Acaba acontecendo às vezes, sim. Tá. Doutor, o que mais de interessante você pode trazer para nós? O que mudou de um ano para cá? O senhor fica à vontade aí para falar, depois falar das redes sociais do cartório, na parte de protesto, enfim, fazer um geralzão aí. A gente, de um ano para cá, a gente está em 2023. Se eu piscar o olho, já é 2024. Né? E se piscar o olho, né? O Brasil já vai estar na outra Copa. Já. Mas passou rápido ano passado, né? Passou muito rápido. Parece que esses 3 últimos anos passaram rápido, né? Desde que começou essa pandemia aí. Eu não sei se acabou agora, parece que está voltando. Eu acho que foi atenuada, doutora. Foi atenuado? Foi atenuada. Que bom, né? Mas que foi, não sei, existe muita coisa subjetiva aí e a gente não sabe o que se passa. Não, eu também não. Eu nem sei, hoje já fico na dúvida se quando acordamos vivemos a nossa vida ou vivemos algo que alguém está... A Matrix, né? Alguém está... Estamos plugados aqui no... Eu já me perguntei disso. Será que isso aqui é realidade ou é só um sonho, né? Teve algumas mudanças relevantes, doutor? No que? Se diz nos cartórios, em algum ato, em notas, em protesto? As maiores mudanças acho que foram essas. Acho que o senhor essas daí da digitalização. Já enencou. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Para as pessoas que têm aí, falou muito esse ano de creditório, precatório, creditório, não sei o que, tal, dívida pública do governo, emite isso, emite aquilo. As pessoas que têm creditórios, precatórios, precatórios estaduais, federais, municipais, enfim. Existe possibilidade de elas fazerem escrituras de cessões de crédito? Como que é isso?
Dá para fazer sim qualquer precatório. O que é o precatório? É o dinheiro que você tem para receber do governo, Tá. seja do município, do estado, da União, de um processo judicial. E geralmente demora para receber, né? Falam que se você ganha um precatório, seus netos vão receber. Então o que a pessoa faz? Para ela poder adiantar esse dinheiro, ela acaba vendendo Um deságio? com deságio o precatório ou parte do precatório, e ela já consegue o dinheiro antes, e a pessoa que compra como se fosse um tipo de investimento, né? No sentido assim, vou comprar aqui um valor que a pessoa vai receber daqui a 50 anos, mas estou comprando mais barato agora para receber mais depois. E a pessoa que vende está falando, vou ganhar agora menos, mas vou ganhar pelo menos agora, já tenho dinheiro. Né? Isso geralmente pode ser feito por escritura pública, né? Isso é bem interessante. E já é levado direto no processo. Se faz por escritura, dá maior publicidade, segurança jurídica, dá mais seriedade para o ato, já que muitas vezes são valores altos de precatório, ou são valores que podem vir a ficar muito altos, né, a depender do estado do processo. Né? Mas é bem interessante esse... Isso tanto para precatório como para creditório? Às vezes a pessoa tem um crédito de um processo X junto a uma autarquia, enfim. Sim. Ambos podem ser feitos por escritura. Cessão de crédito. Agora posso bagunçar, não? Vamos. O senhor falou aqui a questão do registro de imóveis, que o camarada, se não registrar imóvel, o outro pode agir de má fé e vender. E o creditório? Tem em algum lugar um registro específico onde a pessoa fala, olha, a pessoa tinha uma fatia de bolo aqui com 1.000 quilos, já tirou 100 quilos. Existe algum lugar onde pode... que vai atestar essa possibilidade desse camarada estar cedendo, porque em tese ele está com crédito ali que é o portador. Existe. Daí como você vai saber que ele já dispôs de parte daquele crédito? Sim. Então, para você saber, tem um cartório, no cartório de títulos e documentos, ele tem uma previsão legal de registrar cessões de crédito, né? Mas você não tem um controle lá. Você sabe lá que foi feita o registro da cessão de tanto para tanto em tal data. Né? Então esse seria um cartório que você conseguiria controlar hoje, né? esse registro de precatório. Mas é uma central isso? Não? O que é? Não, é um registro de títulos e documentos. Ele tem lá a previsão de cessão de crédito como um ato de registro. Então ele fez um cartório de uma cessão de crédito. E registraria lá. Daí registraria nesse título de documentos. Mas e quem me garante que esse camarada não está aqui na região da Baixada Santista e vai fazer parte dessa mesma sessão lá em Manaus? Então tem esse risco, né? Tem esse risco porque você não tem, como você falou, você não tem esse controle se ele já cedeu a mesma sessão para duas pessoas em 2 lugares diferentes, né? Tem que ter ali, o ideal seria uma central que tivesse uma conexão com o Poder Judiciário, já com o próprio processo, para isso já ser automaticamente documentado no processo. Ou também dar uma viajada aqui e manter também sobre a tutela do advogado. Ele faz a sessão para o terceiro e você automaticamente se habilitar no processo como interessado. Sim. É uma maneira de dar publicidade. Falar, eu não participo do processo, mas se reflexo do processo, sim. Eu tenho interesse aqui no resultado. Sim. Né? É uma possibilidade, correto? Não? E de repente até fazer como faz alguns inventários, vai lá e acosta no inventário uma seção de direitos para aquela coisa não entrar no inventário, já sair com um alvará específico. Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Sim. Porque eu penso, o tribunal estava um tempo atrás querendo montar uma central para... De controle de precatório, sim. E sim. isso não eu acho que vai andar. Muito provavelmente esse ano aí já deve ter. É comum eu estou viajando, eu estou vivendo num mundo... O quê? Sessão de precatório, creditório? De creditório? Não, é comum, acontece. Acontece bastante. Acontece, tem colegas também que falam em São Paulo lá, que trabalham em São Paulo também, fazem muita sessão. Geralmente são fundos de investimento, comprando e vendendo também. Creditório, precatório, acontece. Também de pessoa física tem bastante. Tá. É comum. Doutor, no último podcast fui presenteado com um livro
Teve outro livro, escreveu outro livro, outra obra, em qual autoria? Não eu escrevi uns artigos, se não mais livro só aquele. E de artigos em que sentido o senhor tem escrevendo? Nessa parte de direito notarial, escrevi um sobre o protesto, um outro sobre atos eletrônicos, mas livro igual aquele lá não escrevi mais nenhum. E quem quer ler esses artigos do senhor, como que faz para a pessoa ter acesso a essas obras? Pode me seguir no Instagram. Aí eu tenho lá os artigos publicados, eu publico no site Migalhas também. Tá. Chama Migalhas, que é um site que publica artigos jurídicos. Tá. Né? Sempre, toda semana tá tendo, eu publiquei lá no Migalhas, só procurar pelo meu nome que dá para achar Rafael Cimino. E como que faz para achar o Dr. Rafael aí nas redes sociais? Eu tenho um Instagram chamado @técnica notarial. Aí pode me Técnica notarial. Técnica notarial. Isso aí. Ela interage com o senhor, faz perguntas. Se o pessoal as que não foram contempladas aqui? Pode perguntar lá, eu respondo nas mensagens, no story. Onde vocês quiserem, eu estou sempre abrindo lá e respondendo o pessoal. Então tá. Gostou do bate-papo, doutor? Não, bem gostoso, bem legal. Sempre uma satisfação e uma honra enorme estar aqui. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Agradecer aí o pessoal que está assistindo, a André por ter convidado e ter esse projeto super bacana. Assistam também as outras lives, que tem a live dos campeões também, já vi algumas, é bem bacana, que vem um pessoal bem legal. E de todo tipo de gente, né? Que você traz, né? Que não é só da área jurídica, mas também tem já veio o MIS aqui, não veio? Grande, veio advogado. Câmara arbitral, veio político. Cantor, vem tudo. Que é do caos ao case. Do caos ao case. Doutor, antes de eu deixar a sua mensagem, eu posso dar minha mensagem? Pode, por favor. Manda mensagem lá para aquela sua amiga, que eu não sou o que ela pensa, não precisa falar. Aquela camisa lá foi um acaso, aquele gesto também foi um acaso, nem existia aquela narrativa. Não estava nem se usando aquele símbolo naquela época, a camisa era da Ferrari, né? E o gesto é um gesto habitual mesmo, não tem nada a ver com política, nada. Deixar o recado. O senhor compartilha com ela esse podcast? Compartilha, eu vou mandar. Em especial o final. Doutor, eu sei que você é um camarada tímido e tal, mas eu gostaria, se olhar para aquela câmera, você olhando no olho da câmera, você vai estar olhando nos olhos das pessoas. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem, que a Camille vai dar um close aí no senhor, naquela câmera ali, ó. Né, Camille? Vou desejar agora que estamos no começo do ano, um excelente ano para todo mundo, né? Tenho sempre fé, esperança, trabalhem duro, que tudo dá certo. É só trabalhar, não desanimar. E é isso, tá com um sorriso no rosto aí, mesmo no meio do caos aí, que é o nosso dia a dia. E obrigado para todos que assistiram. Doutor, olhando para aquela câmera ali, eu vou pedir para o senhor, me ajuda aqui, ó. Me ajuda a pedir pro pessoal para compartilhar. Compartilha. Dá o like. Se inscreve no canal. Também estamos em todas as plataformas de streaming, tais como Spotify e tantas outras lá, que você pode estar ouvindo conteúdos como esse, conteúdo de qualidade, voltado para saber jurídico e voltado para a parte de segurança na parte patrimonial. Exatamente. Especificamente imobiliária, né, doutor? Exatamente. Não deixa de seguir, tem no YouTube também. Você falou Spotify, para quem quiser ficar ouvindo, também bacana. O Instagram do Caos ao Case, tem todos gravados lá no Reels, nos Stories. Acho que assim, é o Reels, né? Que tem os videozinhos, Então é só seguir lá. Eu vou compartilhar nos meus Stories também. Aí quem puder seguir, acompanhar, vai ser bem legal. E tem que curtir pro algoritmo aí, falar que a gente está com conteúdo relevante, poder indicar para mais pessoas. Então, doutor, vamos dar um tchauzinho lá para aquela câmera. Muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal. Até mais.
seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.